Quando Jesus estava na terra, os seus seguidores não eram chamados cristãos. A propósito, esse termo cristão nunca chegou a ser usado enquanto Jesus já estava na terra, fisicamente. Quando ele ascendeu para os seus discípulos é que passaram a ser designados de cristãos. Mas por quê? Atos 11, verso 27. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantou-se um deles de nome Ágabo, que dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Para aí mesmo. Então, no versículo 27 diz, e desceram profetas. Agora, uma coisa aqui importante perceber, esses profetas desceram para Antioquia. Qual era a visão deles? Fazer matetes. Alô? Dá-me um versículo a seguir. Show you something. E os discípulos, estou aí? Vem cristão aí? E os discípulos, agora lembra quem é um discípulo? A palavra matetes ou discípulo significa aluno ou estudante. Não podemos substituir os estudantes, os discípulos. Não estou aqui, olha para isso. Se você colocar a palavra discípulo, tirar a palavra discípulo, aliás, colocar a palavra estudante ou aluno, você consegue identificar muitos crentes como estudantes. Primeiro, não tem Bíblia. Segundo, não estudam a Bíblia. Terceiro, nem vão à igreja. Você perceber que o de estudante não tem, mas são religiosos. Porque dizem que pertencem a uma congregação religiosa, contudo não são discípulos. Porque há uma atitude para os matetes. Não é por acaso que ele disse em Apocalipse, disse, porque tu és morno, não és frio, nem és quente, és morno. Eu te vomitarei da minha boca. Olha, por que é que hoje o diabo aperta muitos cristãos? Muitos são enfeitiçados. Por quê? Você encontra cristãos sendo enfeitiçados. No trabalho, no bairro, enfeitiçados. Por quê? Porque não são frios, nem são quentes. Não são quentes ainda. They're not hot yet. Oh, eu sou pobre, eu sou azarento, ninguém gosta de mim. Está a ver essa linguagem? Mas ele disse na sua palavra, diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou fraco, hoje não me sinto. Feiticeiros brincando com crentes. Um feiticeiro te apertar o pescoço, a ti. Onde está o teu fogo? Mas disse, porque tu não és frio nem és quente. I'll spew you. You are neither hot nor cold. Therefore, I will spew you. Eu vou te cuspir. Não está gostando. Ele quer uma igreja quente. A igreja que vai preparar a vinda de Cristo. A igreja do arrebatamento. A igreja do avivamento será a igreja cheia de fogo. The fire. E seus discípulos. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. Então, compreenda agora que os primeiros seguidores de Jesus não eram chamados cristãos, eram chamados de discípulos. Por quê? Porque quando você diz cristão, é uma graduação. Eu vou explicar o que significa isso, daqui a nada. Eles eram discípulos. Discípulos de Cristo. Lembra que Sócrates tinha seus discípulos. Platão, seus discípulos. Aristóteles, seus discípulos. Jesus, seus discípulos. Assim como existia a escola de Mileto, também existia a escola do discipulado de Jesus. Eu sabia que no tempo de Jesus, os discípulos, inclusive, quando o mestre ensinava, o mestre é que sentava numa cadeira ou numa pedra, e os discípulos ficavam de pé para estudar. Por que hoje nas igrejas lutamos por cadeiras para sentarmos?
Quando os discípulos ficavam de pé, o mestre sentava. Mostra que muitos perderam ou nunca aprenderam a noção de discípulo. Entretanto, a pessoa que Deus enviou para vos materializar está de pé. Mas as pessoas estão a lutar para uma cadeira quando deviam ficar de pé. Esse cristianismo que veio a nós, esse cristianismo de Constantino, imperador de Roma, veio temperado com outras coisas. Não é por acaso que Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, esses outros homens lutaram para nos trazer o Evangelho. Claro que também tinham suas limitações, cada um tinha uma visão sua. Mas suas contribuições são válidas até hoje. Mas nós evoluímos para compreender a visão original de Cristo. O problema é que muitos pegaram a ideia de que tem que ir a evangelizar. Qual é a tua visão? É ganhar almas. É uma visão simplista. Ganhar almas, ok. Você quer ganhar almas. É matetes. Eu nem sei o que é isso. Eu quero falar de Jesus. Se mesmo os demônios conhecem Jesus, se falam entre eles sobre Jesus, sabe, nos queimou ontem. A nossa visão é falar de Jesus só. Os demônios já fazem bem esse trabalho. Não se esqueça que demônios disseram a Jesus: sabemos quem tu és. Tu és o Cristo. Sei, cala-te. Não farem isso. Não quero que sejam vocês a pregar. A questão não era só o mensageiro. A mensagem é que colocava o mensageiro. Os demônios, antes de Jesus escolher os seus 12 discípulos, os demônios se candidataram. Eles colocaram, disseram: nós queremos pregar o teu evangelho. Os primeiros a quererem pregar o evangelho eram os demônios. Leia a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1. Jesus entra numa sinagoga. Enquanto ele prega na sinagoga, um espírito imundo saiu num homem, manifestou-se. Ele disse: sabemos quem tu és, o Santo de Deus. Vês destruir-nos antes do tempo. Jesus começa a ver: esse demônio já está a pregar. Primeiro ele disse que me conhece. E disse que eu sou o Santo de Israel. Mas o que ele disse? Mas eu sou. Só que não deve ser ele a pregar. A mensagem que ele diz é verdadeira, mas ele não é o mensageiro. Por isso ele disse: cala-te, sai desse homem. Mas espera aí, por que mandou calar o pregador? Imagina se ele desse aos demônios esse poder. Íamos dizer: go preach a demon, go demon, go deeper, vá a fundo, go deeper devil, vá a fundo diabo. Jesus mandou calar os mensageiros que não tinham recebido impacto da sua mensagem. Sai desse homem. Há um paradoxo. Todo o seu tempo de ministério, durante 3 anos e meio, Jesus estava a tentar convencer os judeus de que o Messias de que vocês esperavam, que Moisés, os profetas falaram dele, sou eu. Eles não aceitavam. É o que ele queria lhes convencer. Eu sou o Messias, não aceitavam. E aqui está um demônio candidatando-se para dizer aos judeus: esse é o Messias. E ele dizendo ao demônio: cala-te. Mas se o que você quer é que todo mundo sabe que você é o Messias, e eu quero ajudar a ti a dizer a eles: cala-te e sai. Não é qualquer pessoa que prega lá fora que é qualificada a pregar o que está a dizer. Por isso que Jesus, qual é então, o que excluiu os demônios de serem mensageiros? Ok, digam-me lá, o que os demônios disseram é verdadeiro ou não? Então por que mandaram-os calar? Porque não eram qualificados. Por quê?
Porque nenhum demônio pode se tornar machetes. Os demônios são tão indisciplinados que resistiriam, não aceitariam obedecer a palavra. Eles tinham um caráter tão corrompido que não podiam se converter. Essa foi a única coisa. É por isso que para tal tinha que os expulsar, porque os demônios não mudam. São espíritos imundos. Mas ele quer qualificar você. Ok, diga-me lá. Segundo nós lemos, será que o demônio pode vir a ser um edifício bem ajustado para a morada de Deus? Se ele que quer morar nas pessoas e levá-los ao inferno. E levá-los ao inferno. Então, notaram agora, até aqui notamos que Jesus queria fazer discípulos, certo? Sim ou não? Sim. Agora, vamos ver uma coisa. Atos 14, 27. Quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Os gentios são os não-judeus. Então se abriu uma porta para eles terem fé em Jesus. Mas qual é o objetivo dessa fé? Leiam aí todos. Sei que tem na Bíblia. 1, 2, 3. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Para aí mesmo. A fé veio para os gentios para lhes tornar o quê? Discípulos. Eu quero que vocês vão para casa hoje com a noção do que é um discípulo. Agora, leve o versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Para aí mesmo. Os discípulos reunidos são o quê? Igreja. Diga igreja. Igreja. São uma igreja. Então nós somos uma igreja. Igreja ministerial, nações para Cristo. Claro isso? Em várias partes do mundo existem várias igrejas que são congregações dos santos de Deus. Nós aqui reunidos agora, uma igreja. Os que estão assistindo agora aí em casa, uma igreja. Então, durante um ano ensinaram naquela igreja. A seguir? E ensinaram muita gente. E em Antioquia... Okay. Não aí? Ensinaram muita gente. Agora, lembra, ensinar a ser o quê? Continua. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Uau! Então, foi em Antioquia onde este termo cristão foi pela primeira vez emprego.